Olá, paz e bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos retornar às nossas aulas, vamos relembrar o que nós estudamos para que nós possamos na próxima semana continuar o nosso livro. Lembrando que o volume 1 nós já concluímos. E agora nós vamos somente exercitar, quando nós retornarmos nas aulas presenciais, aquilo que ficou com maior dúvida, que foi já esquecido. Por enquanto, nós vamos, primeiramente, concluir o volume 2 e, a partir de então, exercitar os demais conteúdos, todos os conteúdos que foram nele estudados, tanto do primeiro como do segundo bimestre, para que a gente possa sempre estar dialogando com os conteúdos, já que eles são todos complementares. Então, hoje nós vamos retomar as nossas aulas anteriores de língua portuguesa. Lembrando que, como nós estamos voltando das férias, hoje nós vamos ver somente um conteúdo que foi visto logo no começo, que foi o primeiro conteúdo, e acredito que nós não exercitamos tanto como os outros. Então, como foi a primeira aula do bimestre passado, eu achei que seria bem viável nós voltarmos para essa aula novamente, tirarmos as dúvidas. Nós vamos ter um momento ao vivo, que eu acho que vai ser após esse vídeo, ou antes, não estou recordando agora o horário, mas é importante que vocês tirem as dúvidas desse conteúdo. Lá no Meet nós vamos fazer uns jogos para vocês relembrarem das regras, e também aqui nesse vídeo vocês irão tirar algumas dúvidas. Em anexo eu coloquei uma atividade para vocês relembrarem do conteúdo de singular e plural. Deixa eu colocar aqui mais próximo para vocês visualizarem. Aqui a nossa plaquinha de plural. Vou falar daqui. E aqui a nossa plaquinha de singular. Então, vamos lá. Primeiramente, não sei se vocês recordam, nós vimos algumas regras para poder ter o plural. O plural ele vai ser mais de um elemento, e o singular quando tem somente um elemento. Então vamos começar falando sobre algumas regras para vocês relembrarem. A primeira regra, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, estamos retornando aqui, é quando você tem a terminação em vogais, A, E, I, O, U, lembrando lá quais são as vogais. E você acrescenta somente o S. O S, por exemplo, aqui, eu coloquei, tem algumas palavras que eu trouxe aqui para vocês com essa regra. Vou mostrar a primeira aqui, ó. Bicho. E o plural, você acrescenta somente o S, vai ficar bichos, seguindo a regra das vogais, tá bom? Então, vamos lá para a próxima regra. Toda vez que nós tivermos uma terminação em R, S ou Z, vocês irão acrescentar o E e o S. Por exemplo, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro lá é capuz, que termina em Z, e acrescenta o E e o S, ok? Japonês, japoneses. E assim você vai acrescentando a regra do R, S, Z com E e o S, ok? A próxima regra que vocês têm é a do L. No caso do L, vocês terão diversos tipos de terminações. Is, es, ou também só o S. Depende da palavra. Então é importante vocês
quando vocês tiverem dúvidas na terminação com L, vocês consultem um dicionário. O dicionário ele é a melhor maneira de você descobrir o plural de uma palavra. Ou também, na internet, vocês podem acessar sites de jogos e dúvidas que vocês tenham, vocês podem acessar, que vocês vão descobrir alguns dicionários já vêm com plural. Outros, agora como tem uns online, geralmente eles têm. Então aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe de, por exemplo, pastel. A terminação fica pastéis. Agora o próximo, que também não existe uma regra certa, depende muito da palavra e também algumas exceções de palavras. A terminação, no geral, termina em ans, ons e as. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, peão, você tem lá peões. Já mão é mãos. E no caso de cão, ficaria cães. Então, essas terminações, elas vão variar também conforme a formação da palavra. Lembrando que o tema da nossa próxima aula, depois das nossas revisões, será a formação de palavras. E elas vão ajudar muito vocês a entender como é que se dá esse plural, esse singular, dentro da formação dessas palavras. Então, às vezes depende da origem da palavra, de que local, de que país ela veio, de onde ela surgiu aquela palavra, para você também ter essas terminações diferenciais. Então, no geral, são essas regras. Aí aqui eu estou indicando a vocês um joguinho que vocês podem fazer na casa de vocês para vocês treinarem. Vocês podem pegar 2 plaquinhas que vocês mesmos podem montar, colocar um barbante ou um fio, e aí você pode cortar várias palavras e vai indicando. Pega uma fitinha, aí chama a sua mãe ou seu irmão, alguém da sua família para brincar, e aí você coloca lá. Aí faz um sorteio de palavras, e aí você vem lá, por exemplo, bicho, aí você vai dizer singular ou plural? Nesse caso aqui, como é só um, singular. Aí você tem lá outra palavra. Vou fazer um sorteio aí, ó. Peão. Aí vai lá, peão é plural ou singular? Também singular. Aí vai colocando na correntezinha. Se eu quiser também fazer, se eu não tenho fita, eu posso colocar a correntezinha, coloca muitas palavras, aqui eu tenho só algumas, mas você pode colocar bastante palavras e ir colocando no fiozinho, fazer um furinho nas palavras e ir encaixando também no barbante. Pode ser outra sugestão. Então, você pode ir brincando e assim se divertindo com a sua família e aprendendo o conteúdo. Exemplo lá, peões. Como é plural, mais de um, plural. Aí você vai lá e coloca lá no plural. E assim sucessivamente. Esse jogo vocês podem também fazer, nós vamos fazer ele online, lá no Meet. E vocês também podem fazer em casa, treinar. Se vocês tiverem novas palavras que vocês tenham dúvida do plural ou do singular, vocês também podem escrever, anotar. Tiara, eu estou com essa dúvida dessa palavra. Então, vocês vão tirando essas dúvidas. Só para a gente relembrar aqui as palavras, para vocês não esquecerem. Quando tiver R, S e Z, você acrescenta o S. Próximo. Quando tiver vogal, você vai acrescentar somente o S. A, I, O, U, que são as vogais. Quando você tiver terminação em ão, você tem 3 terminações: ans, ons e ans. E mais uma regra, são várias, tá, gente? Essas daqui são as principais regras. Quando termina em L,
você tem que, de acordo com a terminação da palavra, você tem 4 regras. És, is, és ou somente o es. Depende da palavra. Então, basicamente são essas 4 regras, mas nós temos muito mais na língua portuguesa. Se vocês quiserem, vai ter um link aí que vocês podem acessar, uns sites para vocês pesquisarem mais palavras e também jogos para vocês treinarem. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Sim, não esqueçam de fazer atividade após esse vídeo. Tchau, tchau, gente.